Abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus. Um ótimo dia a todos. Recebo que hoje seja o seu melhor dia, a sua melhor noite, dependendo do horário que você esteja aí me dando o privilégio de assistir essa palavra, essa mensagem. Seja bem-vindo, graças a Deus que estamos aqui. Muito obrigado aí pela sua participação, por você ter coragem, não é isso? Ter coragem aqui no entendimento para ouvir e para concordar, para compartilhar essa mensagem. Muito obrigado pela sua participação, você que está aí pela gravação. Se por acaso você ainda não me conhece, você é novo por aqui, é isso? O meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso, esse é meu nome, não é isso? E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, do Brasil aqui, e falamos unicamente, exclusivamente a respeito do Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui é esse, Evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Um evangelho que é desconhecido pela religião. A religião, de um modo geral, ou quase a totalidade, não conhece o Evangelho da incircuncisão. Tá bom? E o tema de hoje, que nós vamos aqui estar falando, a mim não vereis mais. A mim não vereis mais. Bom, um abraço para o meu amigo Gino Sani, um abraço por você estar aí nos assistindo, aí, muito obrigado pela sua audiência. Estive ontem assistindo o Abençoado, recomendo que você ouça, que você empreste seu ouvido ao Abençoado, porque fala do Evangelho da incircuncisão. Bom para os nossos ouvidos, bom para a nossa mente, bom para o nosso espírito. E peço a você também que compartilhe a nossa mensagem e a mensagem do Abençoado, Gino Sani também, para que essa palavra corra e seja glorificada. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, para que eles possam entender, conhecer o que é o Evangelho da incircuncisão, tão importante, tão fundamental para os nossos dias, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Temos também um canal no YouTube, tá bom? O nome do canal é Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Eu peço a você que, por favor, nos ajude aí, compartilhe aí, se inscreva no nosso canal, se inscreva para que essa palavra corra e seja glorificada. É importante que ela corra e seja glorificada de todas as maneiras, porque Deus levantou essa tecnologia maravilhosa. Não pense que isso é coisa do diabo, como eu estava ouvindo um abençoado um dia desse falando que a internet é uma coisa do diabo. Não, abençoado, nada de diabo. Aqui tudo pertence a Deus. Se nos chegou, foi o próprio Deus que estabeleceu. Muito obrigado pela audiência, você que já está aí ao vivo, meu amigo Anderson de Souza. Um abraço para ti, para a sua família. Receba que tudo está bem, e todos vocês que vão nos acompanhar. E declara aí já os olhos do seu entendimento, já iluminados por Deus, importante, não é isso? Para que você possa entender. O Evangelho da incircuncisão, abençoados, é um evangelho de entendimento. Você tem que conhecer, você tem que entender. E saiba que você é abençoado. Isso que é bem importante você entender a nossa posição em Cristo Jesus. Você é abençoado, não é que Deus vai te abençoar. Nós gostamos muito de ressaltar, esse tema, porque é um assunto, é um ponto muito batido da religião. A religião gosta de falar, faz questão de falar que Deus vai abençoar, que Deus te abençoe. O Evangelho diz que Deus já te abençoou. Nós que somos da fé, já fomos abençoados por Deus, e com todas as bênçãos. Isso é uma posição em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. A nossa posição em Cristo Jesus é uma posição de abençoado com todas as bênçãos. Não é que ele vai, não, ele já foi, ele já fez, está consumado. Não sei se você lembra lá na cruz, quando ele falou, está consumado, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema. Vamos ler aqui, livro histórico de João, capítulo 14, verso 19. 14, 19. A mim não vereis mais. Então diz assim, 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Jesus falando aqui com o povo de Israel, né? O mundo era o povo de Israel. Mas vós me vereis, porque eu vivo,
falando aqui já do Espírito, não é isso? Eu vivo e vós vivereis. Então, abençoados, palavras de Jesus de Nazaré. Palavra de Jesus de Nazaré. É falando sobre sua volta para o Pai. Ele estava prestes a ir para a cruz, morrer e voltar para o Pai, voltar para a forma de Espírito. Ele estava explicando para alguns que em breve aquele corpo chamado Jesus de Nazaré já não seria mais visto. E faltava pouco tempo, como ele falou aqui, ainda um pouco, era coisa pouca, já estava pertinho, coisa de 1 ano, 2 anos aí, dele não aparecer mais. Mas, abençoado, o que acontece aqui, que a religião não entende, é que Jesus de Nazaré, ele falava em parábolas. Ele só falava em parábolas, para não ser entendido. Não que ele fosse a pessoa má, não é isso. Ele só falava em parábolas para não ser entendido, e principalmente pelos religiosos. Quando ele falava, os religiosos da época ficavam tudo doidos, ninguém entendia nada. O que esse homem está falando? E por quê? Ele falava através de parábolas. O que acontece? O pacto da graça, o pacto da lei de Moisés, foi um pacto de obras, estabelecido pelo próprio Deus, um pacto de obras, onde havia mestres, ali tinha mestres, tinha guias, tinha aios, tinha servos. O espírito do entendimento, o conhecimento de quem realmente era Deus, não estava ali. Não havia, porque o pacto era de obras, não era de conhecimento. Você não precisava entender, era só fazer. A lei mandava você matar, você matava. A lei mandava você pagar, você pagava, e tudo certo. Porque o pacto era de obra. Só que te falar, você lembra quando Jesus falou assim, e conhecereis a verdade? Jesus disse, João 8:32, um verso muito conhecido aqui pela religião, conhecido por todos nós, não é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando de algo para o futuro. Conhecereis para o futuro. Mas como assim? Pare e pense, pessoal. Como para o futuro? Como assim? Se a verdade, que era Jesus, estava ali, estava presente ali no meio deles. E ele falou, e conhecereis lá no futuro. E ele estava ali, que era o próprio Jesus. A verdade era o próprio Jesus. Um verso também bem conhecido nosso, João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era a verdade, mas ele não era conhecido. Para o futuro ele disse, e conhecereis. E a verdade estava ali. Não poderia ser conhecida. Por quê? Por causa do pacto da lei. Não poderia ser conhecida. O pacto impedia. A lei não deixava Jesus ser conhecido. Não era conhecido. Não poderia. Hoje em dia, a religião, ela se perde por quê? Por que a religião está aí perdida, aí, né? Falando coisas que totalmente fora? Por quê? Porque quer explicar Jesus de Nazaré usando o pacto das obras. Se você ouvir aí uma mensagem de um chamado pastor da religião, falando a respeito de Jesus de Nazaré, ele vai usar sempre a lei de Moisés para explicar Jesus de Nazaré. E o pacto hoje, abençoados, é do Espírito, é do conhecimento, não é das obras. Esse é o problema da religião. Quer falar hoje com o pacto das obras, e o pacto é do conhecimento. João 16:13, vamos ler aqui, está aqui bem pertinho. Olha só o que Jesus falou. João, o livro histórico de João, capítulo 16, verso 13, ele fala assim, mas quando vier, porque não estava, quando vier aquele Espírito da verdade, olha só, a verdade não estava, embora Jesus estava presente, mas a verdade não estava. Ele diz, ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, toda. Porque Jesus, de vez em quando, ele soltava, né, umas fagulhazinhas assim, soltava umas coisinhas. Mas quando viesse o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, aqui não está falando do próprio Deus. Porque Deus não ouve ninguém, não é isso? Ninguém pode falar e Deus ouvir, e Deus se guiar por alguém que falou, mas ouviu, e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus é que ele promete
um espírito, um conhecimento, veja bem, abençoado, um conhecimento que iria nos fazer entender. Não naquela época, depois, porque ele diz, quando vier aquele Espírito da verdade, um conhecimento, o conhecimento da verdade, quando chegar esse conhecimento, a mim não vereis mais, disse Jesus, não é isso? Um dia, a religião que é o caso sério, a religião ela espera ver Jesus de Nazaré. Quando eu estava lá na religião, eu tenho certeza que você que está me assistindo, abençoado Avanildo, abençoado Orlando, e todos que estão aí me assistindo, quando nós passamos lá na região, olha, esperava um dia ver Jesus aparecendo, um dia ver Jesus vindo nas nuvens. Olha, eu ficava assim, igual hoje aqui no Rio de Janeiro, está um dia de sol, um dia bonito, o céu está azulzinho, tá, hoje Jesus pode aparecer, eu tenho a expectativa, eu vivi naquela expectativa de ver. A religião é assim, ela quer ver Jesus de Nazaré, ver as mãos furadas. Tinha até uma música que nós cantávamos, o homem da mão furada, tocar nas mãos de Jesus, sentir ali onde passou aquele prego ali. A religião é assim, ela quer ver, ou mais, quando chegar nos céus. Eu conheci um irmão, né, um irmão lá que congregava comigo lá na religião, ele me falava, quando chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço em Jesus de Nazaré. Assim era a religião. E mais, tem-se curiosidade de ver o rosto de Jesus, saber, né, como é que era aquele rosto de Jesus. Olha, deixa eu te falar aqui, se você é um desses, eu recebo que não seja, mas se você é um desses que está esperando ver Jesus aparecer nas nuvens, quer tocar na mão furada de Jesus, quer ver o rosto dele, saber como é que ele era, se era bonito, se era feio, olha, você precisa conhecer o Espírito da verdade. Se você está querendo ver Jesus aparecer nas nuvens, se você quer abraçar Jesus de Nazaré, você precisa conhecer o Espírito da verdade. Um conhecimento dado por Deus a alguém para explicar a verdade. Porque Jesus não explicou. Se você for procurar explicação em Jesus, você vai se perder, abençoado, porque ele não explicou nada, ele não veio explicar nada. Essa que é a verdade, ele não explicou nada. Somente com esse conhecimento, você sai desse engano de querer ver a Jesus de Nazaré. Somente com o Espírito da verdade, como o próprio Jesus falou aqui. Quando vier o Espírito da verdade, esse Espírito é que vai nos levar ao conhecimento. Então vamos ver aqui aonde que está e a quem foi dado esse conhecimento. Colossenses, eu convido você a ler comigo aí, Colossenses, capítulo 1, vamos ler aqui no verso 26, olha só o que diz aqui, o verso 26, diz assim, ó, vamos ler aqui junto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, porque não era conhecido, o mistério estava oculto, e em todas as gerações, todas, desde lá do princípio, desde Adão, vem para cá, esse mistério estava oculto, e que agora, no tempo de Paulo que escreve essa carta, agora foi manifesto a seus santos, foi conhecido. E o verso 27 diz assim, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério que entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O verso 28, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não é em Jesus de Nazaré, é em Jesus Cristo. E o verso 29 diz assim, ó, e para isso também trabalho. Quem que trabalha? Quem que escreveu essa carta? Apóstolo Paulo, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Então, abençoados, esse mistério, o entendimento, a compreensão foi dada unicamente ao apóstolo Paulo, exclusivamente, ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. Mais ninguém teve, abençoados, esse privilégio de entender. Veja só aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, olha o que diz a respeito dessa sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu.
Nenhum dos príncipes conheceu, abençoados. Porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nenhum deles conheceu. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, entendeu esse mistério que é o evangelho da incircuncisão. Moisés, o grande Moisés, na minha humilde aqui opinião, o homem mais famoso, né, mais conhecido aqui, mais importante do velho pacto, lá de trás, que foi Moisés, não conheceu esse mistério. Davi era o grande rei Davi, que aprontava, né, assassino, adúltero, e Deus falava para ele, segundo meu coração, Davi, mas não conheceu, não sabia desse mistério que estava oculto para Davi. O sábio Salomão é tido como o homem mais sábio da Bíblia, debaixo desse conhecimento, debaixo do céu, também não sabia nada a respeito desse mistério. Pedro, Tiago, João, que eram considerados colunas da igreja, o próprio Paulo disse para eles, vocês não andam segundo a verdade do Evangelho, vocês não andam segundo a verdade da incircuncisão, também não conheceram. Então, abençoado, onde Paulo recebeu esse conhecimento, que foi dado unicamente a ele? 2 Coríntios, vamos ler aqui esses 2 versos, são muitos versos, que é importante que você leia no capítulo 12, porque muitos nos acusam de idolatrar Paulo. Não, abençoados, nós falamos do conhecimento que foi dado a ele. Paulo é um homem como outro qualquer, mas Deus quis dar esse conhecimento unicamente ao apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 3 e verso 4, que diz assim, ó, eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E o verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Foi levado ao paraíso e ouviu de Deus palavras inefáveis. Somente o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 11 e no verso 12, ele diz que ouviu essa revelação do próprio Deus, não aprendeu de homem algum, como disse lá Jesus de Nazaré, que esse Espírito de verdade ouviria do próprio Deus e falaria não de si mesmo, não falaria de homem algum, mas falaria o que ouviu do próprio Deus. E esse homem foi o apóstolo Paulo. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 7, ele diz que foi constituído por Deus. Veja bem, não foi o pastor que colocou a mão na cabeça dele, não foi um óleo que passaram na testa dele, não foi um concílio que se reuniu e chegou a essa conclusão, não foi o próprio Deus que o constituiu pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Paulo foi constituído por Deus para os gentios. Se você é um gentio, se você não é judeu, então você tem que ouvir a Paulo, onde está o Espírito da verdade, que explica as coisas do Evangelho da incircuncisão, porque ele ouviu diretamente do próprio Deus lá no paraíso. Porque Deus quis fazer assim, a explicação é que Deus é soberano, Deus faz o que ele quer, ele sempre usa um homem para fazer a sua vontade. E quanto à revelação do Evangelho, quanto à revelação do Evangelho da incircuncisão, do pacto da graça, ele quis Paulo. Não é que nós idolatramos Paulo, abençoados, foi Deus que quis assim, está escrito. O apóstolo Paulo é o único habilitado para explicar o que Jesus de Nazaré falou. Se você quer ouvir, se você quer entender o que falou Jesus de Nazaré, pergunte a Paulo. Em outra carta, ele disse que o perito arquiteto ouviu a graça, o pacto da graça, ouviu do próprio Deus, e ele, como perito arquiteto, colocou o fundamento, que é Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré falou, não é isso? A mim não vereis mais. Não vai se ver mais Jesus de Nazaré, não se vai ver mais. A religião espera ver Jesus de Nazaré lá nas nuvens, um dia o céu vai se abrir, Jesus vai aparecer, espera tocar, espera abraçar a Jesus de Nazaré, porque não ouve, não entende a doutrina, o Espírito, o conhecimento dado a Paulo. Se você começar a conversar com alguém, e esse alguém começar a falar que quer ver a Jesus, que está em pecado e que um dia vai se encontrar, é porque essa pessoa não entendeu o Espírito da verdade. Não foi dado a ele o entendimento, o conhecimento de entender. Abençoado, se você não ouvir
de Romanos até Hebreus, se você não entender, você não vai entender Jesus de Nazaré. Você vai querer ver alguma coisa que não se pode. O Evangelho é que explica. Entenda, abençoado, quem foi Jesus de Nazaré. É importante você entender, mas segundo a revelação dada ao apóstolo Paulo. Você precisa entender quem foi essa manifestação. Olha essa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele deixa aqui bem claro, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, eu espero que você também não tenha dúvida a respeito desse assunto, porque se você não entender isso aqui, se você tiver dúvida quem foi Jesus de Nazaré, você vai se enrolar nesse mundo. Você vai se complicar, você vai querer ver alguma coisa que nunca vai acontecer. A religião está esperando Jesus voltar nas nuvens há 2000 anos, mais de 2000 anos. E não vai voltar, abençoados. Porque olha o que diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele falando a respeito de Deus, aquele que se manifestou, aquele que foi visto, aquele que fez uma aparição em carne, foi justificado em espírito e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. A religião, ela diz que Jesus de Nazaré é a segunda pessoa da Trindade. Se você chegar na religião e perguntar de Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Espírito, o Filho é Jesus de Nazaré que andou nesse mundo, o Espírito Santo é uma pomba que fica voando por aí. Olha, e mais, diz que ele, que Jesus de Nazaré, é o nosso modelo. Olha, Jesus fez, você tem que fazer também. É isso que ensina a religião. O Evangelho diz que Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus em carne. Um corpo usado por Deus, que é o Espírito, com um propósito definido. Ele não caiu aqui por acaso, não foi uma situação, vamos lá, estamos aqui de bobeira aqui no céu. Não, não, ele veio para cá, esse corpo veio para cá com um propósito definido. 2 Coríntios 3,17 diz que Deus, o próprio Deus, é o Espírito. É o Espírito, não é o corpo de carne. Aquele corpo que andou por aqui chamado Jesus de Nazaré era a roupa, era o vestido, era o que cobria o Espírito do próprio Deus. E usou um corpo chamado Jesus de Nazaré até a cruz. Jesus de Nazaré, ele foi da manjedoura, o dia que ele nasceu, até a cruz. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele chegou na cruz, Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 20, diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho. Não poderia mais ser Jesus de Nazaré. Não poderia, porque é um novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré foi até a cruz. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que Deus, o próprio Deus, participou de carne e sangue, morreu e ressuscitou. A participação terminou ali, porque quando ele voltou no Espírito. Não era mais Jesus de Nazaré, era Cristo ressuscitado. Não se pode mais ver a Jesus de Nazaré. Não se pode, abençoado. Ele mesmo falou, a mim não vereis mais. Deus não está mais participando desse corpo. Não está mais, não. Eu sei que acontece muito em lugares chamados igrejas evangélicas, eu também participei, e tem visões, né, que vê o homem de branco passeando na igreja com a mão furada, com coroa. Abençoados. Não é Jesus de Nazaré, porque não se pode mais ser visto. Ele ressuscitou. Se fosse de Nazaré, seria reencarnação. Aí os nossos irmãos espíritas estariam com razão. A reencarnação, mas não é reencarnação. Ele ressuscitou. Não é mais de Nazaré, é Cristo sobre todas as coisas. Romanos capítulo 7, verso 4, um verso bem conhecido nosso. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessa manifestação chamada Jesus de Nazaré. Assim, meus irmãos, veja bem, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mortos para a lei. Acabou a lei. Mortos para a lei. Pelo corpo de Cristo. Como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para quê? Qual foi o motivo, qual foi a razão que Paulo disse que os irmãos estavam mortos para a lei pelo corpo de Jesus de Nazaré?
para que sejais de outro, não do mesmo, não de Jesus de Nazaré, de outro, daquele que ressuscitou, o Espírito, o próprio Deus, dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. O propósito de Jesus de Nazaré foi cumprido ali na cruz. Ele morreu ali, acabou, ressuscitou no terceiro dia, mas voltou, Cristo ressuscitado, o próprio Deus ali. A igreja de Cristo não está ligada a Jesus de Nazaré. Nós não temos nada, abençoados, como Jesus de Nazaré. Nós cremos, com certeza, nós cremos em tudo que ele fez. Ele ressuscitou Lázaro, ele transformou a água em vinho, ele fez todas aquelas maravilhas. É tudo verdade que está escrito aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas do que serviu para você ele ter transformado a água em vinho? O que serviu para você ele ter ressuscitado Lázaro, ter ressuscitado o filho lá da viúva? Do que serviu para você? Não mudou nada, mas quando ele morre e ressuscita, abençoados, aí as coisas mudaram de figura para nós. Estamos ligados ao Espírito, estamos ligados àquele que ressuscitou. Quanto a Jesus de Nazaré, acabou. Não vamos ver mais. 1 Coríntios 6,17 diz que um só Espírito com Deus, nós estamos ligados a Ele. Há um só Espírito, aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele, não é um corpo, não é o que se vê, não é o que se sente, não é o que se pensa, é um só Espírito com Deus. 2 Coríntios 5,16 diz, 5,16, vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,16, um verso da Bíblia, que são versos conhecidos, que nós lemos mais de uma vez, que diz assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém segundo a carne. Veja bem, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, e como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Contudo, agora, depois que ele morreu e ressuscitou, já não o conhecemos dessa maneira, segundo a carne. Não é na manifestação, abençoados, mas nós o conhecemos nessa manifestação que ele fez. Nós o conhecemos agora, segundo o Espírito que habita em nós, no nosso Espírito. E veja bem, Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo é bem claro, diz que é para deixar tudo que ele fez. Olha só, Hebreus capítulo 6, vamos ler Hebreus 6:1. São um verso bem conhecido, mas temos que ler em respeito aos irmãos que estão chegando agora. Diz assim, pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E aonde é que estavam os rudimentos dessa doutrina de Cristo? Em Jesus de Nazaré, lá. E mais, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Sabe por que é obras mortas? Porque já foram feitas por Cristo, morreram todas lá com Cristo ali na cruz, deixou de ser. Não tem necessidade de você, por exemplo, aqui, a doutrina dos batismos, não tem necessidade, abençoado, de você se batizar nas águas, porque é uma doutrina morta, já não se vê mais isso, morreu junto com Jesus de Nazaré. Deixando já o que Jesus de Nazaré praticou, foram 613 ordenanças. 613. O apóstolo Paulo escreveu aqui algumas, mas ele poderia ter escrito 613, que nós temos que deixar. Por quê? Porque não o veremos mais. Não o veremos mais. Não o conhecemos mais. E também não faremos mais o que ele fez, Jesus de Nazaré. Não faremos. Não participamos de Santa Ceia, não nos batizamos nas águas, não fazemos jejum, não subimos montes, não apresentamos crianças, não fazemos circuncisão lá, cortar lá você sabe, também não fazemos, porque essas coisas, tudo ele já fez, já acabou, não fazemos mais, deixou de ser, virou obras mortas. Mas eu quero fazer. Você vai perder seu tempo, porque fazendo ou não fazendo, o resultado vai ser o mesmo, abençoado. Não tem necessidade. Veja bem aqui, diz aqui, Hebreus capítulo 12, verso 2, eu estava conversando com um irmão a respeito desse assunto, e ele me lembrou esse verso aqui, um verso muito importante, que ainda disse assim para mim, você diz que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Então lê isso aí.
Olha, nós não tem nenhuma referência. Há uns anos atrás, eu tinha uma Bíblia que falava, né, Epístola de Paulo aos Hebreus. Aí sumiu, tiraram, mas nós cremos pelo desenvolvimento da escrita que foi o apóstolo Paulo, não é isso? Hebreus capítulo 2, verso 2, olha o que diz. Olhando, olha a complicação que arrumou aqui o apóstolo Paulo. Olhando para Jesus. E nós estamos aqui falando que não é para olhar para Jesus. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desfazendo a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olha, o que é isso aqui? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um povo que viveu as obras da lei. Um povo que conheceu a Jesus de Nazaré. Um povo que precisou olhar para Jesus. Quem viveu antes da cruz olhava para Jesus, porque o pacto permitia isso. Nós, abençoados, veja bem, nós nascemos depois de tudo consumado. Nós nascemos num tempo depois que todas as coisas foram consumadas. O povo que recebeu essa carta aqui, os hebreus, eles olharam para Jesus, que foi o autor e o consumador da fé. Nós não, abençoados. Como é que eu vou olhar para Jesus, que ele mesmo disse, a mim, depois da cruz, vocês não verão mais. Não tem como ver, abençoado, não tem como ver. Na cruz, o que Jesus de Nazaré veio fazer, foi consumado. Foi consumado, não foi à toa, não foi de brincadeira que lá na cruz, lá no finalzinho, lá nos 45 minutos lá do segundo tempo, João capítulo 19, verso 30, ele disse aquela frase de duas palavras muito famosa, está consumado. E aquilo aí não foi assim, brincadeira não. Ele disse que tudo, o propósito dele ali, de Jesus de Nazaré, daquele corpo, foi consumado ali na cruz. Não pode mais ser visto. Não pode mais ser feito o que ele fez ali naqueles 3 anos ali. E não pode, o ministério de Jesus de Nazaré não pode mais ser visto. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, olha só, o fim da lei é Cristo, ali na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou, ele acabou ali com o fim da lei. O fim, diferente do que diz a religião, que Jesus ali na cruz, ele deu fim só numa parte da lei, na outra não, mas o Evangelho diz que o fim, artigo definido, acabou. Se fazia parte da lei, acabou. Por isso que nós não participamos de Santa Ceia, não participamos de dízimos, porque o dízimo também fazia parte da lei, porque Cristo ali na cruz consumou todas essas coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o sacrifício dele ali na cruz aniquilou o pecado. Por isso que nós não temos nenhum motivo assim, errado de falar, nenhuma dúvida de falar que você não tem pecado. Por quê? O Evangelho diz que na cruz Cristo aniquilou, consumou com o pecado. Não existe mais pecado. Deus não te vê em pecado. Porque Ele mesmo, com seu sacrifício ali na cruz, aniquilou o pecado. 2 Coríntios 5,19, ele diz que nós estamos reconciliados com Ele. A obra dele ali na cruz nos reconciliou com Ele mesmo. O sacrifício dele ali na cruz consumou. Estamos reconciliados com Ele. Todos os filhos, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se você é um filho, está reconciliado com Ele. Por isso que você precisa ouvir, entender o Espírito da verdade, abençoado, para conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Porque senão, de repente, você vai querer aceitar Jesus, né? O sacrifício de Jesus, aceitar para estar bem com Deus. Não, você já está bem com Ele. Você só precisa entender, você precisa conhecer a sua posição em Cristo Jesus, que Ele te colocou. Não foi você com o seu sacrifício que conquistou. Eu me comportei bem, eu fiz tudo certinho. Não, pessoal. Foi o sacrifício dele, ali na cruz. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que ele ali, o sacrifício dele, aniquilou o acusador. Sabe, aquele que acusava os nossos irmãos, que era a lei de Moisés, foi aniquilado ali na cruz, uma vez para sempre. Hebreus 10, 14, diz que nos fez perfeitos para sempre. Para sempre, não é até
a próxima Santa Ceia, né, até o próximo jejum, né, até você se reconciliar com a sua igreja. Não, não. Você está perfeito pelo sacrifício de Cristo para sempre. Está consumado. É isso que você precisa entender. A obra de Cristo ali na cruz está consumada. Jesus de Nazaré veio com um propósito definido e consumou todas as coisas. Voltar a Jesus de Nazaré, colocar os olhos, é negar o consumado da cruz. Quando você quer, não, é porque Jesus fez e eu vou fazer também, você está negando quando ele disse está consumado. Você está dizendo, não consumou tudo não. Nada disso, abençoado. Ele consumou todas as coisas. Então, os benefícios do ressuscitado não vão ser aproveitados por você. Quando você coloca os olhos em Jesus de Nazaré, quando você quer ver Jesus de Nazaré, quando você não considera o consumado. Gálatas capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E diz, não se deixe circuncidar de novo, não volte a Jesus de Nazaré de novo, porque senão o Cristo ressuscitado para você não vai aproveitar de nada, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. A nossa oração, abençoados, a nossa oração nesse dia, aqui no Rio de Janeiro, nessa manhã de domingo, a nossa oração é que os teus olhos do teu entendimento estejam no ressuscitado. O seu conhecimento, a sua intenção, o seu coração, a sua mente esteja convertida ao ressuscitado e não a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré para nós é um livro histórico. O que ele fez é história, é verdadeiro, tudo que ele fez ali é verdade, mas para nós não passa de uma história. Agora, o Cristo ressuscitado, quando ele morreu ali, olha, abençoados, mudou tudo. Nós já nascemos livres, já nascemos perfeitos, já nascemos sem pecado, já nascemos com o nosso nomezinho escrito lá no livro da vida, já nascemos amados pelo Pai e nada pode nos separar dele, porque ele consumou todas as coisas ali na cruz. Efésios capítulo 1, um verso bem bonito, que nós estamos aqui sempre fazendo referência, e nem sempre lemos, mas vamos ler agora, Efésios capítulo 1, o verso 17 e o verso 18, que diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E verso 18, a nossa oração por você, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Os olhos do vosso entendimento, não esses olhos naturais, não são esses olhos carnais que querem ver Jesus de Nazaré, mas os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Os olhos do entendimento iluminados por Deus mesmo. O pacto hoje, abençoado, é do conhecimento. O pacto hoje, depois que Cristo morreu, é do conhecimento. Olhos do entendimento iluminados por Deus mesmo. Deus ilumina os teus olhos. Por isso que nós falamos, você ouve e Deus ilumina, Deus te explica. Nós aqui entendemos, não por uma inteligência natural, não, porque o abençoado é muito inteligente. Não, abençoado. Nós ouvimos essa palavra e Deus iluminou os olhos do nosso entendimento. Precisamos colocar o nosso ouvido nas 14 cartas que foram dadas ao apóstolo Paulo. O Evangelho não apresenta a Jesus de Nazaré para a igreja. Em ponto nenhum, de Romanos até Hebreus, o apóstolo Paulo apresenta Jesus de Nazaré à igreja. Não aqui, esse aqui que é o da igreja. De maneira nenhuma. Os nossos olhos estão no ressuscitado. Pense nisso. É isso que o apóstolo Paulo prega para a igreja. É isso que o apóstolo Paulo apresenta à igreja. O nosso último verso aqui, gostaria que você me acompanhasse aqui, 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, e se esperamos, primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 15, verso 19, ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, como é que se chamava Cristo só nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera Jesus de Nazaré só nessa vida, olha, mesmo sendo filho de Deus, você não vai estar bem. Não vai estar bem, porque os nossos olhos têm que estar naquele que morreu e ressuscitou, Cristo ressuscitado. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo
que já seja o seu melhor dia. Recebo que você tenha entendido a diferença do ressuscitado para o de Nazaré, que o de Nazaré não vai mais ser visto, abençoado. O que está no nosso espírito é o Cristo ressuscitado. Melhor semana para você. Muito obrigada pela sua atenção. E mais uma vez, gostaria de pedir a você, com bastante carinho, com bastante amor, que você compartilhasse a mensagem. Espalhe essa mensagem por aí, lance essa palavra por aí. Não eu, né, mas a palavra, para que outros ouçam e possam entender a diferença que não está querendo ver alguma coisa que não vai ser mais vista, que não pode mais ser vista, que é Jesus de Nazaré. Que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, tem que estar no Cristo ressuscitado. E também peço a você, com bastante carinho, que se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Procure aí o nosso canal, Neilton Cardoso, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E se inscreva pela mesma razão, pelo mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, muito obrigado pela sua atenção. Receba aí um ótimo domingo. A todos que estão aí ao vivo, tem bastante nome aqui passando, não consigo ler o nome de todos, mas muito obrigado de coração. Me sinto honrado quando vejo o seu nome aqui. Muito obrigado. Até a próxima reunião. Assim, se nosso Pai, nosso Deus, aquele que habita no nosso espírito, permitir. Abençoados com todas as bênçãos.